Gente, por que que as pessoas pedem a opinião dos outros para depois ficar com raiva quando a opinião não é aquilo que elas esperavam? Eu tenho uma amiga, e essa minha amiga ela tá casada há um ano com o marido dela. Esse marido dela, ele vem de uma família muito humilde. A mãe e o pai sempre lutaram muito, sabe, para dar de tudo para ele, para não deixar passar fome, e o sonho dele era fazer uma faculdade, só que o curso em específico que ele queria fazer só tinha na faculdade particular, não tinha na faculdade pública. Então, desde quando ele entrou na faculdade, a mãe dele e o pai dele faziam das tripas coração para pagar a faculdade dele, para que ele pudesse se formar, para que ele não precisasse largar. A mãe dele ia pra rua, a mãe dele vendia comida, vendia doce, vendia isso, vendia aquilo. O pai dele tinha um emprego fixo, mas toda vez ele dava um jeito de conseguir um bico ou outro, e esse dinheiro que ele conseguia com esse extra, ele dava para pagar a faculdade, e o filho deles devolvia estudando, tirando boas notas e tal. Até que quando ele chegou no último ano da faculdade, foi quando ele conheceu a minha amiga, com quem ele namorou e tudo. Depois que tava quase chegando no finalzinho do curso, ele pediu ela em casamento, ele já tinha conseguido um emprego bom que pagava ele de uma forma boa. Ele pediu ela em casamento, eles casaram e ela inclusive foi morar na casa com os pais dele, porque lá na casa deles os pais já são um pouco mais velhos e tudo, tem a casa própria, e ele tem esse sonho de reformar a casa dos pais e tudo, e como ela se dá muito bem com eles, porque eles são duas pessoas maravilhosas, ela não viu problema em morar com eles na casa deles, porque, enfim, uma hora eles iam precisar voltar a morar com ela. Ele é filho único, já são dois senhores de idade e tudo, são pessoas ótimas, então não tinha problema eles morarem todos lá. A mãe dele recebeu ela super bem. Só que agora tá acontecendo a formatura dele. Na verdade, aconteceu agora no final do ano a formatura dele. E assim, lá na faculdade, eles permitiram que ele levasse apenas 2 pessoas. Ou seja, seria ele e mais 2 pessoas. Só que ele tinha 3 pessoas para levar, né? Que no caso seria ela, que é a esposa dele, e os pais. E ele até tentou correr, perguntou se tinha como comprar ingresso, coisa assim, mas não. Eles disseram que não era possível, porque a turma que vai se formar é uma turma muito grande, o espaço que eles têm é pequeno, então tem que dar o convidado de todo mundo. Então realmente era só aquelas 2 pessoas que poderiam ir. E na hora que ele foi conversar com essa minha amiga pra saber, né, o que ela achava e tudo, ela surtou porque ela disse que ela tinha porque tinha que ir, que ela era a mulher dele, que ela era a esposa dele, e que ele tinha a obrigação de levar ela, e que ele tinha que escolher entre o pai ou a mãe pra ir. E assim, eles tiveram uma briga, ele ficou super chateado, ela ficou super chateada e ela veio pro meu lado, porque ela tava muito mal, ela tava muito chateada, então ela queria desabafar, ela queria conversar. E na hora que ela foi contando, eu pensei no que eu faria, porque assim, os pais sempre fizeram de tudo pra pagar a faculdade dele, sabe? Então, eu acho que nesse caso, mesmo ela sendo a esposa dele, eu acho que nesse caso eu abriria a mão e deixaria ele levar os pais dele. Mas é óbvio, cada uma pensa de uma forma. Só que de acordo com o que ela ia falando, e eu ia pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, eu percebi que a gente tinha um pensamento diferente. E eu fiquei o tempo todo calada, eu só tava escutando. Como ela queria desabafar, eu só tava calada, eu só tava escutando o que ela tava falando. Até que depois dela falar, ela virou pra mim e perguntou o que eu achava, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. E foi aí que eu falei, disse, olha amiga, não concordo com a tua atitude, não concordo com a tua opinião, eu acho que tu tá criando um caso muito grande. Se eu estivesse no teu lugar, eu abriria a mão, eu deixaria ele levar os pais e tal, não sei o quê. Ela, não, mas é porque eu sou a esposa dele, porque eu tenho que ser a prioridade e tal. Eu falei, não, tá certo. O cara, a partir do momento em que ele casa, a prioridade passa a ser a esposa. Mas nesse caso, os pais passaram anos fazendo das tripas coração para pagar a faculdade dele. Eu acho que o justo seria que eles dois fossem pra formatura. Tá certo, tu é a esposa dele, tu também deveria estar lá, mas infelizmente não tem como. E aí ela começou a se questionar, tipo assim, quando ela viu que eu pensava diferente dela, ela começou a brigar comigo como se eu tivesse errado. Tipo, ela não gostou do fato de eu pensar diferente. E ela começou a querer discutir comigo. E na hora que eu percebi, eu já... não vamos brigar, é a minha opinião, se tu quer fazer diferente e tal. Mas ela insistiu, tanto que eu me irritei, falei que ela tava errada, que ela tava exagerando, que ela tava agindo de uma forma egoísta, que ela não tava certa e tal. E a gente acabou brigando por conta disso e ela saiu da minha casa irada, de raiva. Conclusão. Ele acabou levando ela e a mãe dele pra formatura, porque ela brigou, fez o inferno na vida do cara. E ele levou ela e a mãe. O pai não foi, disse que entendeu, mas aquela coisa, ele ficou meio sentido, sabe? A gente percebe quando uma pessoa fica meio sentido e tudo. E desde então, agora a gente já tá no meio de janeiro, né? Mas desde o finalzinho do mês pra cá, de dezembro, ela não falou mais comigo. Simplesmente pelo fato de eu ter discordado da opinião dela. Aí eu pergunto, então pra que perguntou? Se não queria ouvir uma opinião diferente, pra que perguntou?